sobre o povo brasileiro que está aparentemente acordando para a vida, né? Começando a ficar indignado com a corrupção e a má administração pública. Lembrando que o passe não significa porra nenhuma. Dane-se o passe. Pelo amor de Deus, o passe. Passe. Né? Foi só um motivo para a gente ir para a rua, pelo amor de Deus. Né? O que importa é a má administração pública e a corrupção. É isso que a gente tem que bater o pé. Outra, não vi nenhum noticiário a galera falando, não, os cartazes em Florianópolis pediam, né, a saída de Renan Calheiros, a saída de Sarney, a saída desses caras notoriamente bandidos, há anos administrando o país. Bandido da última categoria, certo? Esses caras administram nosso país. É isso que nós temos que parar o país e falar. Enquanto esses filhos da puta estiverem administrando o país, nós não vamos fazer nada. Não precisa quebrar nada, é só falar. Vai embora, sai fora da administração pública, some da nossa vida, pronto, a gente continua a nossa vida normal. E bater o pé até esses bandidos largarem o osso. E vai ser difícil, não vai ser com uma, 2 ou 10 passeatas, talvez precise mais ainda. Mas fico muito feliz, cara. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria ver eu, sei lá, só com 30 anos, ver o povo brasileiro reclamar desse jeito na rua. Estou muito emocionado, muito feliz. Show de bola. Mas vamos lá, galerinha. O que é isso aqui? Aumento linear, aumento transversal, altura da imagem. Ótimo, distância da imagem à lente ou ao espelho. Distância do objeto à lente ou ao espelho. Para ficar prático, posição do objeto e posição da imagem. Tá para cima? Tá para baixo? É real? É virtual? Muito obrigado. Distância focal, foco é aquele ponto, parabéns. Essa distância focal, quando que ela é positiva, quando ela é negativa para uma lente? Convergente aproxima, né? É que nem o espelho côncavo que aproxima a luz, positivo. Lente divergente, show de bola. Essa lente aqui geralmente ela é o quê? Se ela for de vidro imersa no ar, geralmente ela é convergente, bordos finos, não é isso? Se eu fizer uma lente desse tipo, de vidro no ar, plano côncavo, parabéns, divergente, essa aqui é biconvexa, não é? Peraí, já que as lentes que terminam em convexa são geralmente convergentes, eu posso chamar as lentes convergentes de convexas, então, né? E já que as lentes que terminam em côncava são geralmente divergentes, às vezes aparece lá no livro a lente côncava como divergente. Mas existe exceção, parabéns. Se eu troco o meio, né, da lente e do... Se eu troco ele do meio da lente, vai mudar o comportamento. Então uma lente de bordos finos pode ser divergente, lembra? Ah, legal, ó. Isso, bacana o que tu falou. Galera, o que quer dizer essa história de falar toda hora lentes delgadas, mesmo sendo de bordo fino ou bordo grosso? Isso. Por que a gente fala que a lente é sempre delgada, fininha, nesse tamanho comparado com esse tamanho? Porque a luz não vai ter que atravessar a lente. Tu concorda que se for uma lente muito espessa, a luz vai ter dificuldade para completar a sua travessia? E aí vai passar menos luz através da lente. E aí a lente vai perder sua qualidade. Então, da mesma forma que existiam algumas condições, chamadas de condições de nitidez de Gauss, para que a imagem do espelho ficasse bonita, aqui também tem condições de nitidez. Uma das condições de nitidez é que a lente seja fina, porque senão a luz não vai atravessar ela e a gente vai ver borrado, certo? É isso mesmo. Então, lente delgada é pelo fato de o corpo da lente ter que ser fino na região onde a luz vai atravessar, para que a luz não seja impedida durante a travessia. Bacana a colocação. Equação dos construtores de lentes, vamos ver se tu lembra. Distância focal está ok? ML, o que é isso? Índice de refração da lente. Do meio, geralmente quanto que vale esse aqui? 1, que é o ar. Raios de curvatura das faces. Agora uma grande questão, quando é que este raio é positivo, quando é que este raio é negativo? A face convexa tem que ser maior que zero e a É isso aí, parabéns. Vamos só conferir por quê? Pega essa lente tu sabe que converge. Lente convergente, o foco fica positivo. Quer dizer que o lado esquerdo da equação tem que ficar positivo.
N da lente, chuta aí. 2, tá ótimo, 2. 2 dividido por 1. 2 menos 1. 1, deu positivo esse primeiro termo. Logo, para que a esquerda, para que a direita também fique positivo como a esquerda, esse termo tem que ser positivo. Essas faces são o que? Essas faces? Tá cavada? Convexa. Para poder ficar positivo, eu tenho que colocar aqui o número positivo. Agora eu descobri que a face que não é cavada, que é convexa, tem o raio positivo. Analogamente, se a face está cavada, esse raio vem negativo aqui. Concorda comigo? E essa aqui é plana? Infinito. Lembra que uma reta com uma curva com raio infinito é uma reta? Lembra que eu até brinco de fazer observar a curvatura da Terra? A gente olha para o oceano e jura que é uma reta. E é uma curva com raio nem tão grande. É uma curva com raio de... Alguém lembra o raio do próprio planeta, da própria casa, o tamanho da própria casa? 6.500 km, só para ter uma noção, é bacana ter essa noção do tamanho do planeta. 6.500 km do centro da Terra até o Equador, aproximadamente. A Terra não é redondinha, né, galera? Ela é ovalada, lembra? Tá? Então isso muda do Equador para os polos, certo? De qualquer forma, é importante que o aluno tenha essa noçãozinha, né? Se uma reta é uma curva com raio infinito, na hora de uma face plana eu coloco aqui infinito. E quanto é que é 1 dividido por infinito? Aí elimina, então aquela parte vai ser eliminada em função de um raio de curvatura de uma face plana ser infinito. Olha que bonito isso, tu já está fazendo conta com o infinito agora, sem medo de ser feliz. Apareceu face plana, tem que lembrar que o raio de curvatura é infinito, bota o infinito ali, 1 dividido por infinito, certo? Tá? Então é um ponto delicado na hora de usar a equação dos construtores de lentes. Mas o mais legal é que a partir da aula passada nós começamos a usar as lentes para corrigir defeitos do olho humano. Aqui o aluno no começo da aula já fez uma pergunta bem legal. Quando tu for ver o desenho para o olho emétrope, o que é olho emétrope mesmo? Saudável, olho que não tem nenhuma anomalia. Quando a gente vai analisar o olho emétrope, geralmente eu só falo do globo ocular da córnea, muito obrigado, da pupila, onde entra a luz, né? E do... Claro que nós jamais poderemos esquecer da... Show! Tá vendo? Se tu conhece essas estruturas, tu já tá fera em conhecimento de olho para física aqui. Mas se tu for analisar biologicamente, tem mais coisas para serem analisadas. Por exemplo, a apostila atrás do desenho mais rico, mostrando que tem camadas aqui internas do olho. Uma das camadas que preenchem o olho é uma camada de uma substância transparente líquida que recobre todo o olho, chamado de humor aquoso. Como o nome sugere, ele é transparente, mas ele é líquido. Quando tu abre o olho, seja de uma pessoa ou de um animal, tu vai perceber esse líquido escorrendo. Eu lembro que uma vez a gente fez um treinamento para dar aula com o olho, assim, né, com o olho de boi, e numa certa ocasião um professor tomou uma espirrada de humor aquoso na boca. Foi muito divertido, cara, tinha ninguém fazendo xixi nas calças do laboratório. O professor bem feliz, né? E na hora que ele foi cortar com o bisturi o olho, espirrou na boca dele, humor aquoso de um olho de boi congelado. Foi fantástico. Ele era meio amarronzado, líquido. Foi perfeito. Ô galera, mas o mais legal ainda não é esse humor aquoso. O mais legal é essa região interna aqui, ó, chamada de humor vítreo. Vítreo, professor? Ele lembra vidro. Se tu olha um pedaço daquela gelatininha ali, lembra vidro, lembra um pedacinho de vidro. Por isso que ele tem esse nome. Mas ele é transparente também, isso é que é importante. Mas a pergunta do colega foi: ô professor, e os índices de refração da córnea, do humor aquoso, do humor vítreo, do cristalino, como é que é? Muda. Então cada material transparente desse tem o seu N, o seu índice de refração. Quer dizer que à medida que a luz vai penetrando no olho, ela vai sofrendo desvios, né? À medida que ela atravessa as camadas do olho. Mas observem que o que é determinante para a gente enxergar no final das contas é a regulação fina que o cristalino vai determinar. Mas olha só, a córnea já é uma lente, concorda comigo? Lente de que tipo? Bordos finos, portanto convergente, já que é o ar que a envolve, né? Então o N dela tem que ser maior que o do ar, concorda comigo?
Então já é uma lente convergente. Só que é uma lente convergente de foco fixo, né? Certo? Então a luz, quando entrar no olho, ela já vai dar uma aproximada, na marra. Mas depois é na hora que passa pelo cristalino que pode mudar a sua curvatura, ele é que vai regular a distância focal final do olho para que a imagem se forme exatamente em cima da retina. Se a imagem se formar um pouco antes ou quisesse se formar um pouco depois da retina, tu não vai ver com nitidez, tu vai ver borrado. Até um comentário curioso para fazer, que assim, ó, tu consegue ver o teu olho se focalizando. Se tu começa a forçar o olho para longe, para perto, para longe, para perto, uma hora tu vê que ao trazer tua mão para perto, ou um objeto para perto, tu vê que está borrado e tu vê focalizando. É bem divertido isso. Tem exercícios que alguns oftalmologistas fazem para exercitar a musculatura do olho, para o olho ficar mais, né, mais poderoso, digamos, né? Então dá para exercitar esses músculos que prendem o cristalino, olha que legal. E é por isso que quando o cara começa a usar óculos, geralmente o grau aumenta logo depois. Porque no dia a dia dele está fazendo esforço com o cristalino o tempo inteiro, né? Para olhar de perto, por exemplo, se ele é hipermétrope, como nós veremos. Então estou olhando de perto, eu faço esforço. Estou olhando de perto, eu faço esforço. Aí eu descubro, pô, tá desagradável olhar de perto. Vou no oftalmo, o oftalmo mede teu problema, corrige, bota o teu óculos. Agora não precisa mais fazer esforço. Tu olha lá, tô vendo, sem esforço. Tu concorda que teu cristalino agora está fazendo menos musculação todo dia? Vai perder massa muscular, o teu cristalino não vai? E aí depois de alguns dias tu, mas eu acho que meu óculos piorou, já não estou conseguindo enxergar tão bem de novo. Aí tu tem que ir lá no oftalmo e corrigir o teu óculos. Tá entendendo por quê? É porque ao usar o óculos, de certa forma, está facilitando a vida do teu cristalino, está deixando os músculos ciliares, olha que legal quando o aluno presta atenção, né? Os músculos ciliares que se prendem ao cristalino estão ficando mais enfraquecidos. Tem uma enfermeira que desenvolveu uma técnica para curar pessoas com problema de visão. Eu vi uma reportagem dessas um dia desse. Ela percebeu que mesmo as pessoas cegas tinham uma certa sensibilidade à luz. E ela quis exercitar essa sensibilidade à luz. Ela pegou pessoas que enxergavam 10% de um olho e fez a pessoa começar a enxergar 70%. Só exercitando o cristalino, só exercitando diferentes luminosidades, forçando a pessoa a tentar enxergar de perto e de longe para fazer musculação com cristalino. Legal, né, cara? Então, se alguém tem alguém na família com um problema grave de visão, que pelos métodos convencionais não está sendo curado, vale a pena estudar sobre essa enfermeira alemã, se não me engano, né, filântropa, faz filantropia pelo mundo, pronto. Né, e ajuda as pessoas com grande dificuldade visual a exercitar o olho, olha que legal. Então tu vê, a física que ela pode ter um certo efeito colateral na hora de tu curar o olho de uma pessoa, mas vale a pena, né? O benefício é enorme. Desculpa a demora, meu querido. O N do cristalino é maior que o do morvítreo. Legal, o N do cristalino é maior que o do morvítreo, senão ele teria um comportamento anômalo comparado com as lentes, né? E aí eu teria que reforçar isso. E tanto é que quando eu brinquei de cristalino com vocês, lembra? Eu fazia assim, ó. Vou olhar para perto, vou olhar para longe. Por que mesmo? Para perto, quase, para longe. Por que o cristalino trabalha dessa maneira, meus queridos? Vocês lembram? Quando eu olho de longe, como é que os raios penetram na minha pupila? Só os que chegam, porque os que estavam divergindo já passaram por cima da minha cabeça. Lembra que para eu poder enxergar tem que passar por aquele cantinho ali, ó, aquela bolinha pretinha, a luz tem que bater ali. Quando eu olho alguém que está lá longe, os raios de luz que estavam divergindo vão poder penetrar no meu olho? Então quem são os raios que penetram no meu olho? Os raios que estão praticamente paralelos. Essa aqui já não é uma lente convergente? Só que os raios chegarem paralelos e atravessar essa lente convergente já aproxima um pouco. Esse cristalino não é convergente? Se ele não ficar bem retinho, diminuindo a sua convergência, a luz ao passar por ele converge demais e se encontra antes da... Por isso que para olhar para longe eu estico o cristalino, para ele ficar menos convergente, já que os raios estão chegando. Muito obrigado. Quando eu olho bem de perto, a luz que penetra no meu olho, os raios de luz ainda estão divergindo. Eu preciso fazer um esforço a mais para poder convergir e se encontrar na... Por isso que ao olhar de perto, já que a luz que penetra na pupila ainda está se afastando, o cristalino fica mais curvo para ser mais convergente. Beleza? O mágico é que esse processador, esse subprocessador de informação, faz isso automaticamente sem tu pensar. Isso é que é mágico. Eu fiquei boquiaberto quando eu fiquei sabendo disso. Né? Que tinha uma lente lá multifocal gelatinosa automática dentro de mim, funcionando toda hora.
né? Então é incrível realmente entender isso. Poxa, aí o cara começa a entender por que o fato de o míope ter globo ocular alongado faz com que ele tenha dificuldade de ver de longe. Porque quando ele vê de longe, a luz chega praticamente paralela, mesmo que ele deixe o cristalino dele praticamente reto, só o fato de a córnea ser convergente vai aproximar demais os raios de luz. Por isso que o míope não enxerga de longe. Mas nós vimos como é fácil curar esse problema, né? A gente mede o ponto remoto ou ponto próximo do míope. Remoto é aquele que a gente enxerga mais de perto, o míope não tem problema nisso. Aliás, alguém lembra qual é o ponto próximo? Considerado internacionalmente 25 centímetros. Mas sei lá, se tu for no oftalmo, falar que tu trabalha numa fábrica de eletrônicos e que tu passa o dia inteiro soldando placas minúsculas de eletrônico, talvez o oftalmo resolva fazer um óculos para te enxergar 15 centímetros. Porque tem a ver com o teu trabalho, tá entendendo? Então assim, a norma é 25. Mas se por algum motivo tu quiser enxergar só a 30, tudo bem, dá para curar dessa maneira também, certo? Outra, às vezes o cara só vai no oftalmo quando está em meio metro no ponto próximo dele. Antes disso ele estica o braço e lê lá. Ah, não quero ir no oftalmo. Aí na hora que acaba o braço ele, não, vou ter que ir, não tem jeito. Aí o cara não vai largar o livro ali e se afastar para ler, certo? Então geralmente é o comprimento do braço do cara que determina quando ele vai no oftalmo, olha que legal. Né? Quando o braço não dá mais conta da leitura, o cara procura o médico, olha que loucura, né? Curioso isso. Ô galerinha, a gente mede o ponto... Não foi? É que assim a gente chamou de ponto próximo o Dzinho e ponto remoto o Dzão. Qual é o ponto remoto do olho emétrope? O infinito. Eu fiquei bravo com isso, lembra que eu achava que tinha olho de lince, mas não é águia, é só porque tu olha para uma estrela e consegue ver ela cintilar, consegue comentar uma coisa que está muito distante, o próprio Sol. Olha como a cor do Sol está modificada. O Sol está lá na PQP a 8 minutos luz e tu consegue enxergar o Sol, pô. Por nitidez mostra que o teu olho é saudável, porque o ponto remoto é o infinito, certo? E o ponto próximo da pessoa sadia é 25 centímetros. O míope vai no oftalmo 10 metros. Pô, professor, doutor, não estou enxergando, doutor. Aproxima mais. Não estou enxergando. Aproxima mais. 6 metros e meio. Enxerguei, doutor. Estou enxergando perfeitamente. Esse 6 metros e meio é chamado de ponto remoto, já que eu estou estudando míope, ponto remoto para aquele míope. Se eu quiser corrigir o problema dele, basta eu mandar os meus construtores de lentes, se eu sou oftalmologista, né, eu mando o pessoal do laboratório, construir uma lente com a distância focal de quanto para esse míope hipotético? Menos 6,5 metros, pronto. Na hora que eu fizer isso e botar esse óculos diante dos olhos dele, quando o objeto estiver no infinito, a imagem desse objeto vai aparecer para o olho dele a 6 metros e meio, bem onde ele enxerga. Concorda comigo? E pronto, esse míope vai ter uma vida nova. Vai ter uma vida nova. Os amigos vão cumprimentar ele de longe e ele vai cumprimentar de novo. Porque antes a galera cumprimentava, ele com medo de ficar no vácuo não cumprimentava, ele não enxergava quem era, certo? Não é porque ele não te amava, teu amigo, é só porque ele não te enxergou. Eu tenho um super amigo, um cara que eu posso ficar 10, 20 anos sem ver, vai continuar sendo meu amigão, o André. Gente boa, cara. E tu, estudando na UFSC, né, nós passava ali de trator e viu o André na rua. Ô André, buzinava. Nem olhava, né? Porque ele não enxergava de longe, o cara é totalmente míope, nem olhava. Mas é só porque o cara não enxerga mesmo, não é que ele é cara, não é que ele é mala. Legal, legal. Na verdade, olha só, a luneta, na verdade, o que o Galileu fazia, o Galileu ele leu uma carta de um holandês que ensinava como fazer um instrumento óptico muito louco, usando 2 lentes e um pedaço de couro. O holandês falou lá na cartinha que ele, usando 2 lentezinhas de vidro polida e usando couro para enrolar essas lentes num tubo, ele tinha feito um instrumento que dava de enxergar grandes distâncias. Galileu, ao ler isso, não teve dúvida, construiu a sua própria luneta. E começou a observar as coisas, né? E maravilhado. E quando ele apontou para o Sol, ele ficou chocado. Ele percebeu que o Sol tinha manchinhas, que essas manchinhas pretas do Sol se deslocavam. E ele ainda percebeu que quanto mais manchinha tinha no Sol, mais intenso estava o Sol. Sim, Galileu em 1600 e cacetada já percebeu que existiam manchas solares, já descreveu e já relacionou elas com o máximo e com o mínimo solar.
Que é uma coisa que hoje a gente sabe, né? Que quanto mais manchas o Sol apresenta, ele está numa região de mais intensidade. Só que o filho da mãe, de tanto olhar para o Sol com a luneta, queimou a retina de um olho. Não satisfeito, começou a usar o outro olho para dar continuidade nos estudos. E morreu cego dos dois olhos, por incrível que pareça. Para estudar o Sol com a luneta. Ele não sabia o que estava fazendo, na verdade, nesse aspecto, né? Cozinhou a retina dele com uma luneta. Exatamente, terrível, hein? Conheço casos de pessoas ficarem catatônicas olhando para uma lâmpada há muito tempo e manchar a sua retina. Né? Ficar lá depois para sempre com uma certa mancha num certo local da retina por exposição excessiva à intensidade luminosa forte. Intensidade luminosa forte. Sim. Talvez não precisasse nem da luneta, né? Talvez não precisasse nem da luneta. A luneta só intensificou o processo. Parabéns, é isso aí mesmo. Ô galera, olha só. Causa da miopia, falamos de novo, globo ocular alongado. Sintoma, dificuldade para ver de longe, porque quando vem de longe a luz chega paralela, a córnea já é convergente, o globo do cara é alongado, então vai haver uma convergência excessiva no olho dele, e por isso a gente bota uma lente divergente que afasta os raios de luz, corrigindo o problema do olho. Vamos avançar nos estudos dos problemas que o olho humano pode apresentar. Se o cara entendeu miopia, ele vai entender hipermetropia com toda tranquilidade. Dá uma olhada, esse olho aqui, ele parece o quê? Normal, emétrope, é isso que eu queria mesmo, ele é redondinho, tá vendo? Se o cara vai enxergar de perto, por exemplo, os raios que saem da cabeça do objeto, eles vão divergir ao penetrar no olho, tá vendo? Certo? Vai dar uma convergidinha já na hora de passar pela córnea, vamos supor que fique paralelo aí, e depois o cristalino faz o seu trabalho fazendo com que esses raios se encontrem bem na retina. Se ali era a cabeça do objeto, aqui vai aparecer a cabeça da imagem. Concorda comigo? Eu poderia analisar dois raiozinhos saindo do pé do objeto para ver onde é que ia estar o pé do objeto e desenhar a estrutura toda. Porém, o olho do hipermétrope, ele não é desse jeito aqui. Vou apagar aqui o fundo do olho, é onde estaria a retina, e vou fazer assim, ó. Tá avacalhado, tá exagerado. Aqui são 223 graus de hipermetropia. Esse cara é cego, coitado, ó. Tá? O teu caso, se tu é hipermétrope, é 1 milímetrozinho só pra frente, tá bom? Certo? Não é exagerado, porque se fosse o olho muito deformado, tu teria nascido sem a capacidade de ver. Então é milimétrica essa diferença, tá, galera? Aqui eu tô fazendo exagerado. Observe vocês agora que os raios de luz estariam se encontrando atrás da retina, não é isso? Eu não vou ter que ajudar esse cara a aproximar os raios de luz, então eu já sei que é uma lente convergente, que a gente representa dessa maneira, né, com as setinhas apontando para fora. Só falta descobrir a distância focal para curar o sujeito. Concorda comigo? Causa, globo ocular curto. Sintoma é o oposto da miopia, já que o problema, a causa é oposta também, concorda comigo? Se o míope tem dificuldade de enxergar de longe, o hipermétrope, dificuldade para enxergar de perto, com certeza. A correção, lentes convergentes. Só vamos ver como agora. Lentes convergentes. O cara vai no oftalmo, o oftalmo vai testar o teu ponto próximo. Deveria dar quanto? Isso, o certo seria a 25 centímetros o cara enxergar bem. Mas esse cara é hipermétrope, não é assim. Não é assim. Na prática eu vou medindo lá. 3 metros, tu enxerga bem, cara? Enxerga, doutor. 1,5 metro, vai bem, vai bem. 1,20 m, não enxergo mais. Não enxergo mais. Ou seja, 1,20 m ele parou de enxergar. Mas vamos supor que a 1,25 m ele enxergue com perfeição. Essa distância é o ponto próximo para esse cara, não é? Enxergar de longe ele enxerga bem, o ponto remoto dele é infinito. O problema é que para enxergar de perto, o ponto remoto dele, o ponto próximo dele é 1,25. Mas deveria ser quanto? Deveria ser 25. O que eu vou fazer? Eu vou botar uma lente convergente diante desse olho para fazer deste objeto uma imagem. Uma imagem aonde? Bem aonde... Perdão, que tem um erro.
Ele vai medir e descobrir que ele enxerga até 1,25. Então eu não quero corrigir aquilo, porque ele enxerga aquilo. Eu quero que, quando ele for observar um objeto que estivesse a 25 centímetros ou 0,25 metros, eu quero colocar uma lente na frente do olho dele que faça a imagem desse objeto aparecer onde ele enxerga. Beleza? Ou seja, eu quero pegar a situação que ele não pode enxergar e colocar uma lente para que ele enxergue. Então eu pego um objeto que está no ponto que ele deveria enxergar e boto uma lente que vai produzir uma imagem bem onde o olho dele aceita, bem onde o olho dele enxerga. Mais uma vez estamos iludindo o olho com a lente e o cara fica bem feliz. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F é igual. O P o que é mesmo? É a distância do objeto à lente, é a posição do objeto, não é? E ficou quanto o objeto até a lente? Aproximadamente 25, já que ele está quase encostando a lente no olho, né? Então aqui eu poderia colocar 0,25 mais. E o P'? Eu quero que a imagem fique a 1,25 metros, no caso desse cara. Mas de maneira genérica seria o Dzinho do hipermétrope, não é isso? Que é o ponto próximo para esse cara. Então Dzinho hipermétrope. Só tem um detalhe, né? Essa imagem, ela tem que ser virtual, né? Concorda comigo? Essa imagem tem que ser virtual. E para a imagem virtual, o P'... Agora sim. Menos D do hipermétrope. Agora fechou. Observe que na cura do míope ficou bonita a cura, né? A distância focal é menos a distância do ponto remoto do míope. Agora essa aqui não está bonita, ó. Se eu quiser achar o valor, eu tenho que colocar o valor ali, tirar o... Divide. Pronto, aí tu acha a distância focal. O P' vai ser sempre negativo, porque é um... Não, é porque assim, a imagem tem que ser, nos dois casos a imagem tem que ser virtual, para poder ficar direita, senão fica de cabeça para baixo. E como a imagem, né, lembra, se é direita é virtual, se é invertida é real, lembra, tanto para espelhos quanto para lentes, é por isso, só porque ela tem que ser direita, senão o cara vai vir de cabeça para baixo. Não adianta curar o problema de visão do cara e deixar o cara vir de cabeça para baixo, certo? Tá aqui a correção do hipermétrope. Aliás, essa aqui eu já tenho que adiantar a vocês, não é só a correção da hipermetropia, é também a correção da presbiopia, que eu vou te apresentar agora. Então, ó, correção, hipermetropia e correção também da presbiopia. Professor, que história é essa de presbiopia? Essa aí não tem jeito. Essa aí todos nós teremos. Todos. Aos 40 ninguém vai escapar. Não tem jeito. Vai usar óculos sim, meu querido. Vou te explicar por quê. Não tem jeito. Mas é charmoso. Tem uma idade, o cara bota o óculos, fica até mais charmoso. Olha só. Eu queria o cabelo grisalho, né? Tristeza, né, bicho? Aos 30 anos ficar careca não é fácil. Ô galera, olha só. Presbiopia, que história é essa? Presbiopia. É mais conhecido como vista cansada. Já dá pra começar a entender, né? Tu imagina, exato, né, cara? Teu cristalino tá lá 40 anos trabalhando que nem um louco. Milhares de vezes por dia. Olha pra perto, olha pra longe. Olha pra perto, olha pra longe. Todo dia. Aí depois de 40 anos prestando os belos serviços na tua vida, o cristalino pede arrego, né? Primeiro que os músculos ciliares já não estão bombando tanto assim. Né? A gente sabe que a musculatura do corpo humano ela vai perdendo um pouco de vitalidade depois lá nos 30 e poucos, né? Claro que boa parte disso é falta de exercício físico, tá, gente? Lembrem-se da senhora lá com 70, 80 anos fazendo barra sozinha, né? Certo? É só questão de trabalhar, mas como a maioria das pessoas dá uma relaxada na vida adulta, os músculos vão perdendo capacidade e são os músculos que trabalham o cristalino. E o cristalino fica enrijecido. Como o cristalino fica enrijecido, qual que tu acha que vai ser a posição mais difícil para o cristalino? Ficar retinho ou ficar bem curvo? Claro, ele já é alongado naturalmente, tá vendo?
Por isso que o cara pode fazer 80 anos e enxergar bem de longe, sem problema. Isso pode acontecer. Agora, para ler, já que ele vai estar lendo o objeto próximo dele, os raios de luz das letrinhas da leitura estão chegando no olho, divergindo. Como o cristalino não vai conseguir se curvar o suficiente e o cara não tem mais braço para poder continuar a leitura, ele vai ter que corrigir essa presbiopia para ler, certo? Legalzinho. Mas o problema é que, embora a causa seja diferente da hipermetropia, o sintoma é o mesmo. O cara está com dificuldade de enxergar de perto. Concorda comigo? O cristalino fica assim, bem curvo. Ou seja, a correção é a mesma da hipermetropia. A análise feita no laboratório lá é a mesma e a maneira de fabricar a lente é a mesma. Só que o que gerou isso foi o enrijecimento do cristalino. O sintoma é o mesmo. Desculpa a demora, meu querido. Então, aquele da mulher que vai treinando a... Pode retardar, então? Com certeza, com certeza. O objetivo dela mais era para pessoas com grande deficiência visual. Mas sem dúvida, se tu pegar uma pessoa que está tendo presbiopia e botar ela para fazer uma musculação ocular, com certeza vai retardar isso. Certo? Perfeito o que tu falou. Professor, precisa lá passar a fase de quem enxerga de perto, não enxerga de perto, enxerga bem de longe, né? Então quando o cara vai ficando mais velho, ele vai chegando melhor de longe. Legal, legal. Olha só, bacana, a colocação do colega foi perfeita. Eu falei do míope primeiro, que o míope tem dificuldade para enxergar de longe, porém, para enxergar de perto ele é um monstro. Como o globo ocular dele é alongado, o que eu quis dizer com isso, não é que ao enxergar de perto ele enxerga melhor, é que ele pode enxergar de mais perto. Ou seja, o cara que tem uma miopia grande, ele pode encostar praticamente o caderno no olho e ler confortavelmente, enquanto nós normais faríamos, certo? Agora pensa comigo, quando a gente vai ficando mais velho, embora o cristalino vai ficando enrijecido, mas o globo ocular do cara não é mais grandão, ou seja, ele não tem essa propriedade do hipermetro, do míope de enxergar perto. O míope tem essa propriedade pelo globo ocular dele ser mais longo, certo? Outra coisa importante, com a chegada da idade, outras coisas podem começar a acontecer. Por exemplo, doença mais famosa nos velhinhos ali, catarata. O que é essa catarata? A córnea vai ganhando, batendo luz nela a vida toda, né? Ela vai sofrendo lesões, as células vão morrendo e vai ficando opaca. Ela vai ficando meio esbranquiçada, né? Tu vê o pessoal mais velha, tu olha pro olho dela, às vezes tu percebe isso. Chega uma hora que essa camada opaca está tão espessa que mal entra a luz no olho do cara. Chega no final de tarde ou um dia como esse lusco-fusco, o cara não enxerga bem, fica de ruim para dirigir. E aí o que o cara faz? O mais incrível é a correção da catarata. O cara vai no oftalmo e no dia lá mesmo, o cara pega o bisturi, tem que ter a mão boa, tira uma fatiazinha do olho do cara, bem fininha, mantendo a curvatura da córnea. Pronto, bota um tapa-olho, no outro dia o cara tira o tapa-olho e tá vendo. É mágico. Porque imagina às vezes a pessoa que passou 10 anos sem ver, por ignorância, por falta de assistência médica, do dia pra noite o cara tira as capinhas do olho opaca, puf, tá voltando a ver que nem um guri. Legal, né? Então é por isso que não pode dizer que a velhice melhora a visão, pelo contrário, tem mais chance de problemas começarem a ocorrer. O que faz o míope enxergar bem de perto é o globo ocular alongado, que o presbiota não tem, certo? O cara que é presbiota não tem, certo? Presbiopia. Aliás, me ajuda então, o que eu poderia escrever ali na causa? Enrijecimento cristalino. Vou escrever assim, ó, cristalino perde flexibilidade. Cristalino perde flexibilidade. Qual é o sintoma? Isso, dificuldade para ver de perto. O sintoma pode ser dificuldade para focar também, devido à flexibilidade do cristalino. Perfeito o que tu falou. Se eu disse que a pessoa normal pode ver o olho dela focalizando, fazendo um exercício assim, né? Uma hora ela vai perceber que ao aproximar o caderno, vai estar borrado e tu vai ver focalizando, bem legal. Com certeza, se a pessoa mais velha está com o cristalino mais enrijecido, se ela procurar fazer esse exercício, ela vai ter que esperar um tempinho um pouquinho maior para a focalização ocorrer, certo? E no dia a dia, algumas pessoas podem relatar até tontura, porque ela está lá se locomovendo, aí ela tem que ver os objetos, ela olha para cá. Quando ela vai olhar para longe para continuar caminhando, demora, dá um borrãozinho.
ela não estava acostumada com aquilo, ela pode até se sentir mal com isso, certo? Por isso algumas pessoas trocam óculos, ficam enjoadas durante alguns dias, até se acostumar, pode acontecer. Quem tem problema de longe e de perto? Legal. O problema, quem tem problema de longe e de perto, podem ser vários os motivos. Aliás, ó, tu jovem pode ter presbiopia, tá? Quando a gente fala vista cansada, não quer dizer que são só nas pessoas mais velhas. Assim como tem pessoas mais elásticas e menos elásticas. Tem pessoas que as articulações começam a doer aos 40, outras aos 20. Então a mesma coisa com o cristalino. Pode começar a perder a flexibilidade do cristalino aos 20 também. Acontece, certo? Aí então olha só, o cara podia ser míope, dificuldade para enxergar de longe, e começou a ter uma presbiopia mais cedo. Começou a ter dificuldade para enxergar de perto. Pode ser isso. Pode ter miopia de um olho, hipermetropia no outro. Pode ser aquele caso mais raro, que eu acho que eu cheguei a falar aqui no final da última aula, né? De o olho estar numa situação onde uma parte está para trás onde deveria e outra para frente onde deveria. Ou seja, essa parte do olho é míope e essa parte do olho é hipermétrope. Nós vamos precisar de uma lente que conserte isso num ponto e no outro, certo? Professor, isso aqui é que é a lente multifocal? Não. A lente multifocal não é só para esse caso, tá? O cara pode ser míope, mas ter graus diferentes de miopia ao longo do olho, concorda comigo? Lá em cima o olho está bem para trás, mas embaixo o olho só está um pouquinho para trás. Então eu vou ter que ter um tipo de correção na parte de cima do óculos, outro na parte de baixo. Talvez ainda uma correção progressiva, por isso lente multifocal. Não dá para nem dizer qual é o foco da lente, dá para dizer que começa com tanto e termina com tanto. Lente bifocal. A lente bifocal, sim. Geralmente é para o senhor que já tem um pouquinho de miopia, ou veio a ter com a velhice, e começou a ter presbiopia. Aí deu um problema porque ele tem problema para enxergar de longe e também para enxergar de perto. E as lentes que corrigem isso são lentes diferentes. Então não dá para botar a lente junto no olho. Tu vai ter que treinar o cara, se ele se acostumar, tem gente que não se acostuma, a usar o óculos de tal forma que, se ele for olhar para longe, ele vai ter que usar a parte de cima do óculos. Às vezes ele tem até que baixar o rosto para poder olhar para a parte de cima do óculos. Mas se ele for ler, ele vai ter que levantar o rosto e usar a parte de baixo do óculos. Ou seja, a parte de cima do óculos vai ser uma lente divergente para curar a miopia, e a parte de baixo do óculos vai ser uma lente convergente para a leitura. E aí se tu pega o óculos do teu avô, tu já viu, né? Que embaixo tem uma marca bem mais forte do que em cima, né? Certo? É a lente bifocal. Bi porque tem duas lentes ali, né? Se eu não me engano, essa lente bifocal é Thomas Edison também, hein? Acho que foi o cara que bolou essa ideia. Aí eles usam na pontinha do nariz assim, que aí não precisa... Exatamente. Certo? O meu pai não se acostuma, ele tem o óculos dele para longe e se ele vai ler, ele tem o óculos dele para leitura. A minha mãe ela tem uma técnica mais revolucionária. Ela pega vários óculos e faz sobreposição. É assustador. Tu vê ela lá trabalhando alguma coisa pequena, tem os dois óculos encaixados um em cima do outro, cara. Eu já falei, mãe, o teu olho vai cair. Então ele vai cair, tu não reclama, né? Não custa ir no oftalmo, gasta lá 100, 200 pila, mas o cara vai medir o teu problema e vai fazer um óculos bacana pra ti. Quando o cara vai no camelódromo e vai testando óculos, o cara até vai achar um óculos que funciona, mas será que o olho tem exatamente o mesmo defeito do outro? Né? Não é assim, não é porque deu um defeito no olho, o outro vai dar o mesmo defeito, não é assim que a vida funciona, né? Por isso que não é tão seguro tu ir no camelódromo e comprar um óculos de 5 pila, evitem, certo? Evitem. Ô galera, a correção é igual a da hipermetropia, hein? Ah, meu pai! Ô pessoal, olha só. Quero pelo menos citar, essas são as 3 doenças mais famosas. Mas eu quero falar de algumas outras aqui, ó. Catarata eu falei. Galera, o negócio é o seguinte, ó. O astigmatismo ele é bem simples de entender, tá? As estruturas básicas estão aí, né? Concorda comigo? Tá vendo que o globo ocular é bem redondinho? Não é esse o problema do cara que tem astigmatismo. O globo ocular dele é perfeitinho. O problema está ou no cristalino ou na córnea, e se o cara for azarado nos dois. Que problemas são esses? Mais uma vez eu peço licença para as pessoas que têm astigmatismo, que é didático o efeito aqui, tá? Não é que o teu olho seja assim. Então o cara tem pequenos defeitos na córnea, ó. Uma verruga na córnea desse cara.
aquele defeitinho, vai espirrar a luz para tudo que é lado, vai dar um borrão na hora que ele for olhar para aquele ponto, vai ter pouca nitidez. Se o cara for azarado, o cristalino dele também pode ter pequenos defeitos. Como é que eu vou corrigir esse problema? Não é um problema de convergir ou divergir. Não adianta aproximar ou afastar os raios de luz, porque o problema não está no tamanho do globo ocular ou na competência de convergência do cristalino. Eu vou ter que fazer uma lente, querido, com faces paralelas, ó, nem convergente nem divergente. E vou fazer o contrário do defeito do olho. Fazendo o contrário do defeito do olho, eu posso corrigir. Vou corrigir aquilo lá, por exemplo, assim, vou corrigir aquilo lá assim. Depois que a luz passar pela lente e pelo olho, ela vai chegar na retina como se o olho não tivesse aquelas deformidades. Claro que eu estou avacalhando nas deformidades, são deformidades sutis, que dá para fazer, usinar na lente. Se o problema for muito grave, não vai ter lente que corrija o olho do cara. Como? A cirurgia laser também. Isso, a cirurgia laser é bem-vinda porque tu só vai aparar, né? Às vezes o astigmatismo é mais fácil de corrigir, dependendo de onde é que está a lesão, do que uma hipermetropia laser. Porque pensa bem, o hipermétrope vai ter que deixar o olho mais convergente. Para deixar o olho mais convergente na cirurgia laser, eu vou ter que cavocar aqui na córnea, ó, deixar a córnea mais... O míope é fácil de operar, porque a córnea do míope está aqui, eu tenho que deixar a córnea divergente, eu desgasto com laser a córnea aqui, ó. Deixo uma lente fixa no olho do cara já com a própria córnea. Por isso que míope opera direto. Hipermétrope, o cara que opera tem que ser fodástico, senão o cara pode errar e piorar a situação do olho do cara, né? Então isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Se tu é hipermétrope e vai operar laser teu olho, cara, tem que fazer com o papa do olho. E tem que estar ligado, pode dar problema na cirurgia. Miopia é mais fácil, mas claro que as técnicas estão evoluindo. Galerinha, correção do astigmatismo, lentes cilíndricas, tá bom? Essa que é a chave, ó, cilíndricas. E finalmente, para eu ir embora feliz, estrabismo é o vesgo, popularmente falando, mas é feio falar vesgo. Então, ó, pode ser um estrabismo convergente, quando o cara olha para dentro, ou um estrabismo divergente. Mais uma vez, o problema não é convergir o olho quando a luz entra no olho ou divergir. O problema é fazer com que a luz entrasse alinhada no olho. Qual é o problema, por exemplo, do estrábico divergente? Vai ter uma região entre os olhos que ele não enxerga. Vai ter um pretão aqui entre os olhos. Aí tu imagina, o cara quer olhar pra ti, ou ele vai virar assim, ou ele vai virar assim. Não, é desagradável. Às vezes tu tá falando com a pessoa, tu não sabe se a pessoa tá te olhando. Tu ri, cara, mas tu imagina a pessoa que vive com isso. Toda hora vai discutir com um cara ou outro. Ah, o que tá falando comigo? Não, tá falando com ele. Isso gera um problema social, cara. Agora, olha só, é real. Então, olha só, como é que o cara vai corrigir esse problema? Eu vou usar uma lente prismática. É uma lente grossa que vai fazer com que a luz, ao entrar num dos olhos, sofra um desvio lateral, como se estivesse passando por um prisma mesmo. Então o cara usa uma lente que às vezes o visual da lente é pesado, sabe? Tu olha, pô, que óculos é esse, meu Deus? Mas é que é uma lente prismática. Então estrabismo, lentes prismáticas. O resto tá bonitinho. O único problema realmente é que o olho tá virado para um dos lados e aí não tá entrando a luz dos dois olhos paralelamente, tu tem dificuldade de ver o todo. Aí tem que estar mexendo o teu rosto para poder ver alguma imagem que estava oculta ali. Quando o estrabismo é convergente, a imagem do meio se sobrepõe, cara. Imagina tu ter no meio da tua visão aqui duas pessoas, uma em cima da outra ali, e a mesma pessoa. Fica horrível, né? Tu bota o teu óculos, a vida vira normal. A vida volta ao normal. Tem operação para isso. Tu descola a musculatura do olho, rearruma o olho e costura a musculatura de novo. Só que na cicatrização, às vezes a musculatura dá uma puxada e pode piorar. Por isso que só se opera realmente em situações muito graves. Muito obrigado pela paciência. Façam um exercício que na próxima aula nós vamos só fazer uns exercíciozinhos dessa matéria.